sejam muito bem-vindos ao Mind Self Podcast. Esse programa que vem mergulhar no mundo do desenvolvimento pessoal, da saúde emocional, e vem aí alugar um triplex na sua cabeça, vem gerar reflexão e o que a gente mais quer, né? Que gere transformação para você. Eu sou a Kézia Andrade, a host do programa, e hoje a gente vai chamar alguém muito especial. Ela é psicóloga, mentora, palestrante, e ela tem uma sensibilidade sem igual para falar de saúde emocional. Convido Ana Rocha Lima, ou como costumam chamar carinhosamente, Dona Ana. Oi, Kézia! Tudo bom? Tudo bem? Prazer estar aqui, viu? Fico muito feliz e honrada pelo seu convite. Eu que agradeço. A gente fica muito feliz em ter você aqui, porque eu sou fruto de inteligência emocional, né? Uhum, Dessa transformação que causa. E tá falando sobre isso, tá uhum. compartilhando tudo isso com pessoas que podem ouvir, ter as suas vidas transformadas também é muito gratificante. Sim, sim. Você falou que eu tenho uma sensibilidade, né, para falar. Eu acho que, não sei se eu sou sensível ou se eu acho que descomplico. Eu acho que o mais importante, eu senti a necessidade de descomplicar a psicologia para que ela ficasse mais acessível para todos, principalmente para um público que é marginalizado, que é o público masculino, Sim, né? e eu percebo muito isso, assim, quando a gente começa a falar e aprender sobre desenvolvimento, a gente fala, poxa, muito legal, mas como faz? Na Aham, prática, como que aplica e a gente consegue, né, gerar sim. resultados na nossa vida? Então, isso de descomplicar é o que tem falta hoje, Aham. né, e é muito bacana essa tua visão. Sim, sim, porque daí o que acontece quando eu descomplico, a pessoa entende que, opa, calma aí, aqui dá para começar por aqui. E daí ela começa a aplicar e ter resultado. Ai, que bacana, vai ser uma conversa muito legal, muito bacana. Então, olhando um pouquinho sobre teu conteúdo, que eu fiquei apaixonada e já causou transformação só um pouquinho que eu conheci, Uhum. você falou uma frase assim que para mim foi bem transformadora. Fiquei parando para pensar sobre isso, que é você está no melhor lugar que poderia estar. Isso mexe muito com a gente, porque é normal que a gente se questione, às vezes, né, a nossa situação. Eu acho que todo mundo tem esse momento da vida, assim, que começa a se questionar. E você explana muito bem sobre isso, o porquê. O porquê que, independente, a gente está sempre no melhor lugar que poderia estar. Fale um pouquinho sobre isso e, depois que você falar um pouquinho sobre isso, eu tenho uma dúvida também que eu fiquei pensando. Tá bom, tá ótimo. Você está no melhor lugar que você poderia estar é um princípio de autodomínio para você silenciar o seu corpo de dor. Seu corpo de dor, quando você está em corpo de dor, você vê o mundo pelo viés da dor. Então, tudo é complicado, tudo é muito difícil. Quando você se concentra, fecha os olhos, não, calma aí. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Num primeiro momento, isso pode até soar tóxico, mas eu posso explicar, Kézia, para você como é que eu usei isso na minha vida pessoal? Sim, por favor. Esse princípio de autodomínio, quando a gente está com dor, a gente pensa assim, não dá! Como é que eu posso estar no melhor lugar que eu poderia estar? Eu perdi casa, eu perdi não sei o quê, eu perdi não sei o quê. Como? Não estou no melhor lugar que eu poderia estar. Eu estou em corpo de dor. Mas quando eu silencio o corpo de dor e coloco isso na prática, isso aconteceu comigo durante a pandemia. Eu realmente perdi tudo. Perdi um casamento de 19 anos. Perdi, né? A gente acha que as coisas são nossas. Sim. Não são. Mas e também questões materiais foi Uhum. embora. E quando eu já estava em contato com esses princípios de autodomínio e esse, né, que era extremamente poderoso e tóxico para mim naquele momento que estava sofrendo tanto, eu lembro que eu estava eu tinha um atendimento de coach e ele falou para mim, ele era encantado pelos princípios de autodomínio que eu estava descobrindo para silenciar o corpo de dor e ele falou assim: aplica isso. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Eu fiquei brava com ele. Aham, eu vou aplicar bem agora, que eu tô perdendo tudo, né? Mas ok, eu respirei fundo. Eu falei, ok, estou no melhor lugar que eu poderia estar. E eu realmente estava. Mesmo que eu tinha perdido, né? É, questões de trabalho, porque a pandemia fechou, eu trabalhava Sim. muito com eventos onde eu encontrava mulheres. Então, a pandemia tirou esses encontros,
meu relacionamento, né, foi por água abaixo, e questões financeiras, né, porque como o meu relacionamento também ele dependia financeiramente do entretenimento, de encontros que aglomeravam, ou seja, na pandemia acabou tudo. Eu me vi em total desespero. Como é que eu poderia estar no melhor lugar que eu poderia estar? Mas foi justamente por conta, né, dessas situações que eu, mediante, né, a hora que eu fechei os olhos, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Eu fechei os olhos e o que eu tinha? Eu tinha uma sacada, um celular na mão e eu peguei e fiz um vídeo. 5 expressões de amor que o outro faz e você ignora. Que na verdade era algo que eu estava vivendo no relacionamento. Postei esse vídeo, né, nesse momento de vida com o qual eu fiz isso, porque já que eu tinha perdido tudo mesmo, eu precisava de alguma forma, né, viabilizar o meu trabalho. Fui fazer uma live às 8 da noite, postei às 6. Durante a live eu só via, né, o vídeo, ali no celular, banner descendo, né, TikTok, TikTok, TikTok. Eu falei, gente, eu fiz alguma merda naquele lugar. Mas eu não vou nem ver, porque já tá tudo tão difícil, Sim. né? E fui fazer as minhas coisas, aí sentei no sofá do lado da minha filha. Ai, deixa eu ver lá, né, a merda que eu fiz. Quando eu fui olhar, fui ver, o vídeo tinha sido visto por mais de 500 mil de pessoas. E depois a minha vida nunca mais foi a mesma. Cara, que bacana. Eu estava no melhor História lugar que bacana. eu poderia estar. Mas Sim. para isso, para eu colocar esse princípio de autodomínio, eu tenho que estar presente e ter paciência. As duas coisas que as pessoas não estão tendo mais. Mas quando eu estou presente, tenho paciência e espero um pouco e eu libero, né? Fico grato com esse momento, acreditando que se eu tiver paciência, logo as coisas vão mudar. Tudo muda e não é mágica, sabia, Kézia? A neurociência fala, quando você agradece, que você, no lugar onde você está, existe toda uma reação química, principalmente liberação de dopamina, que te relaxa, fazendo com que teu córtex pré-frontal, que é responsável pelas suas decisões mais finas e também criatividade, comece o quê? Ele tem espaço para a circuitaria, né, melhorar e te entrega justamente o quê? Solução. Então não é mágica, só é o quê? Falta de presença e Sim. paciência. É fisiológica, o nosso corpo sabe e ele consegue se adequar a esse momento, né? Se a gente se concentrar. A minha dúvida sobre isso, eu acho que eu tinha levado até por um outro lado, assim. A gente tá no melhor lugar que poderia estar. No sentido de, se eu estou nesse lugar é para me aprender algo, é para me evoluir em algo. E às vezes eu fiquei pensando, será que a gente consegue, no meio do furacão, consegue enxergar essa evolução? Porque às vezes a gente fiquei pensando assim, puxa, tô passando por essa situação e é o melhor lugar que eu poderia estar. O que eu deveria estar aprendendo que não aprendi que estou aqui? É, Aí eu fico pensando assim, será que a gente consegue ter essa clareza? Ou será que devemos ter paciência, né? E pensar, tipo, a clareza vai vir em algum momento, se a gente estiver, né, calma. Quer dizer, quando a gente olha para você está no melhor lugar que você poderia estar, mas o mundo está caindo na cabeça, você não tem a paciência, não tem o autocontrole, né? Não tem o autodomínio de dizer assim: ah, não, eu estou aprendendo alguma coisa com isso. Isso pode ser até um recurso, inclusive um recurso cognitivo. Ah, ok, estou aprendendo alguma coisa com isso. Mas eu sempre falo: saber e não sentir é não saber. Então, um recurso que eu acho mais rico, faça o seguinte: eu te desafio a sentir este momento, essa situação, como o melhor que poderia acontecer. Quando você sente essa bússola ela é muito mais poderosa para o seu cérebro. Ele fala assim: ah, ok, o problema já está resolvido. Ao invés de ele ficar bom no problema, ele fica bom no quê? Na solução. Então, só que o que acontece? As pessoas querem resolver um problema com uma consciência de problema De e problema, não uma entendi. consciência de solução, Sim. né? Já dizia Einstein, né? É uma insanidade resolver, né? Como é que é? Einstein dizia, é insanidade resolver o mesmo problema, resolver um problema com o mesmo estado de consciência com o qual ele foi gerado. Então, você só vai ter mais Sim. problema. Faz total sentido. Isso me fez lembrar do alquimista.
do o livro Alquimista do Paulo Coelho, que ele fala assim que é, a alma do mundo, ou seja, que ele trata ali como se fosse talvez Deus, o universo, que a gente considera, sempre ajuda quem está em busca da sua lenda pessoal. E lenda pessoal seria o propósito, enfim. Uhum. E na situação ali do livro, ele meio que, nesse livro, ele conta uma história, né? Só que ele utiliza dessa história, como se fosse uma parábola, para ensinar alguns valores, Uhum. assim, ensinar essas coisas, né? E ali, quando ele estava numa situação bem difícil, ele lembrou das palavras que o sábio falou, que a pior coisa pode ser que não seja a pior coisa, seja um caminho para você conseguir chegar no objetivo, porque, querendo ou não, você sempre, as coisas sempre, como diz na Bíblia, né? Cooperam para o bem, independente de qual seja, depende do prisma que você olhar, né? Aquilo, às vezes, uma coisa, uma situação difícil pode ser necessária para que outra situação boa aconteça, sendo que, tipo, não aconteceria aquela situação se não fosse aquela situação difícil. Eu acho que se encaixa muito aí também, né, nesse sentido. Por que as pessoas sofrem tanto com os acontecimentos, como eles se apresentam? Porque elas criam expectativas, porque elas têm crenças de como aquele evento ou como aquela circunstância seria ideal para que ela ficasse bem. O problema não é que as coisas deram errado. O problema é que se criou uma expectativa, um ideal e aquilo não foi correspondido. É como as pessoas, né, quando elas estão no controle das circunstâncias, elas sentem, né, de uma forma ilusória mais seguras, aí o que acontece? Começa o sofrimento. Eu sempre uso uma formulazinha que é para vocês catarem e colocarem debaixo do sovaco, que é o seguinte: toda vez que vier, né, uma dor, se você ficar resistente, então dor mais resistência é igual sofrimento. Agora, quando vem a dor e eu aceito, dor mais aceitação é igual a mudança. E uma mudança, muitas vezes, muito melhor. Olha que bacana, bacana. Já que você falou nessa questão de corpo de dor, explica pra gente ao certo o que seria esse corpo de dor, qual que é a definição e como se aplica, né? O Uhum. que seria esse corpo de dor? É pena que hoje eu só trouxe o Rodolfo, mas quando tá a Madalena aqui, eu tenho que providenciar a Madalena, né? Bom, vamos lá. Definição de corpo de dor. Corpo de dor é uma manifestação energética, tá? É como se fosse uma manifestação energética de todas as nossas dores, ela se manifesta de uma forma reativa, seja nas nossas ações ou até mesmo no nosso corpo. Mas Uhum. eu vou contar aqui para vocês de uma forma bem ilustrativa para ficar bem desenhadinho. Descomplicada. Descomplicado. O corpo de dor é como se fosse um bichinho, um parasita, Uhum. né, que vai se alimentando das nossas dores ao longo da nossa vida. As 5 principais feridas e dores que geram na gente, tá? É abandono, rejeição, humilhação, traição e injustiça. Se isso aconteceu com muita frequência na sua vida, o que que acontece? Ele se alimentou um monte e gerou o quê? Vários traumas. Trauma, preste minha atenção, não é o que acontece fora. Trauma é o que acontece dentro da pessoa. Então não venha você. Por isso que a gente não pode dizer, ai meu Deus, tudo isso por causa. Esse é teu trauma? Não importa. Se dentro a pessoa Exatamente. sentiu muita dor, Uhum. trauma. Grande a situação ou pequena. Exatamente. O que Uhum. que acontece? Esses traumas, essas dores vão fortalecendo, como se ele ficasse grande. Aí o que acontece? Não é mais você que existe. Você não vê mais o mundo pelos teus olhos. Você vê o mundo pelos olhos Do corpo de do dor. corpo de dor. Só que o que acontece? Corpo de dor precisa de mais dor. Ele vai ver um mundo onde as pessoas são injustas, onde ele sempre é humilhado, onde ele sempre é abandonado, rejeitado, e em algum momento ele vive em estado de alerta porque ele vai ser o quê? Traído. E isso gera muita dor, tudo que ele queria. E daí o que que acontece? Esse é o primeiro sintoma, cegueira emocional. Tô com muita dor, é gostoso ficar com dor, Kézia? Horrível. Horrível. Aí, o que que acontece? Nessa reatividade, que eu quero que essa dor, né, saia de dentro de mim, faz de conta que essa aqui é uma outra pessoa. Nessa reatividade, corpo de dor é guloso. Ele não vai ficar só com a dor dessa pessoa, da minha dor. Nessa reatividade, eu vou ativar o corpo de dor da outra pessoa. E daí são duas pessoas em corpo de dor se machucando, ninguém está vendo ninguém, vira um jogo de acusação, todo mundo querendo ter razão e nada muda.
E aí vem o segundo sintoma, e esse é mais complicado, Késia, que é o quê? A paralisia emocional. Sabe por que que a gente pode permanecer uma vida em corpo de dor, Késia? Por causa do prazer imediato. O corpo de dor faz o quê? Ele fala assim, ele tem uma barganha. Coitado de você, como você sofre, como você é traído, como você é abandonado, como você é rejeitado, como você é humilhado. O que que acontece? Coma, beba, Sim, aí vem esses hábitos compre. compulsivos. Vem o quê? Prazer Prazer imediato. imediato. E daí você sente o quê? Um alívio com tudo isso, com as drogas, com a bebida. E aí, depois desse alívio, vem o quê? Depois que eu fui lá, A comi dor a novamente. dor novamente do arrependimento. E daí ele te mantém nesse ciclo Refém. refém, sem fim. Há pessoas que chegam para mim no setting terapêutico com 50, 60 anos e viveram uma vida em corpo de dor. E não sabem, inclusive, o que é a liberdade. Não têm noção de quem são de verdade, porque viveram a vida toda olhando, né, com o filtro da dor, do corpo de dor. Acho bem interessante. Me lembrei de um livro que eu li também, que é do Joe Dispenza, é, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Uhum, E ele fala, em um momento do livro, ele só não chama de corpo de dor, né? Mas ele uhum. fala dessas vozes que ficam o tempo todo ali, é, trazendo essa ótica dolorosa para você. Até ele fala que se torna tão familiar aquilo que você se apega naquele Isso, sentimento. isso mesmo. Ali ele fala também que é bem normal, na crise dos 30, a pessoa começar a se questionar. Uhum. Acontece bastante isso, você vê isso na tua vida profissional, aos 30 anos a pessoa começa a se questionar quem realmente ela é, porque ela viveu não sendo ela, mas sendo aquele corpo de dor, enfim. Sim, sim. E o mais legal que agora esse conflito está chegando até um pouquinho antes. Hoje eu atendi uma jovem de 29 anos e ela falou assim: Eu vi o seu vídeo sobre corpo de dor, eu me vi naquele lugar e eu não quero ser isso. Porque a sensação que eu tenho é que tem uma pessoa dentro de mim que vive necessitando de caos, precisa de sofrimento, e daí eu só tô bem, eu só tô feliz quando alguma coisa de errado está acontecendo, só que eu tô cansada. Eu tenho a impressão que essa não sou eu. O que é que eu faço? E ela, em lágrimas, chorando, eu preciso de ajuda. Sim, é nesse momento que ela entendeu, inclusive, ela chorou muito porque ela viu que até então ela não tinha noção de quem ela era. Ela era identificada com o corpo de dor. E quem é que contou essa história para ela? O seu próprio núcleo familiar, que só conseguia, né, estabelecer limites através de grito, através eh, de imposições. Então, ela, para isso para ela era o quê? Familiar. Familiar. E tem um ponto também que eu acho que é tão importante as pessoas tomarem consciência disso, né? Porque eu vejo muita gente que não. Eu acho que é muito difícil alguém não ter corpo de dor, né? Eu acho que é uma coisa do ser humano, em algum momento, você ter. Não existe um ser humano que, eu não sofri, não tive nenhum trauma e passei pela vida sem. Né? Eu acho que acaba sendo a maioria dos seres. Acho que acredito que todo mundo, em algum momento da vida, vai passar por isso. Ter essa consciência de que não é você, que não é o seu eu, é o corpo de dor, é os seus traumas, é muito importante. É a primeira coisa, né? Porque senão você vai ficar fazendo a autocomiseração para sempre. Então, ter essa consciência. Eu acho que ter essa conversa aqui também ajuda bastante as pessoas a se autoconscientizarem, né, da importância de entender isso, né, de trazer isso para a consciência para se ajudar, né, para tratar, para buscar transformação. Tem pessoas que vão dizer assim: eu não tenho corpo de dor. Eu sou uma pessoa muito relax. Sabe de nada, inocente. Sim. Todos nós temos corpo de dor e todos nós iremos conviver com ele para o resto da vida. Qual a diferença? Quando eu tenho consciência da existência, ele já perde poder. Toda vez que eu tenho consciência, então, se você está aqui assistindo esse podcast, você já está consciente do seu corpo de dor, acredite, já vai ter menos poder. Sim. E daí, por quê? Porque daí se você entender que ele tem três alimentos e não alimentar, e não dar bola para o que ele diz, você está Sim. silenciando o corpo de dor. Aham. Porque daí quando você ouve essas vozes na sua cabeça, você consegue identificar, né? Que, não é eu falando, será que
né? Tipo, quando você cai ali, naquele momento de ficar, como você diz, lamber as suas feridas, né? Você percebe que, não, e se não for? E se realmente essa situação for só essa voz do corpo de dor tentando me convencer da dor? Kézia, você faz muito cursos de inteligência emocional, você sabe que são vozes da sua cabeça e as pessoas que não sabem. Vamos ajudá-las? Corpo de dor gosta de três coisas basicamente. Corpo de dor gosta de passado, futuro e prazer imediato. Toda vez que você está lambendo ferida do passado, toda vez que você está, né, com projeções do futuro com muita ansiedade, e toda vez que você está vivendo num ciclo vicioso de prazer imediato, você, eu mereço, eu não, eu posso fazer isso, né, só para suprir, né, um vazio que não acaba nunca, se está em corpo de dor. Quer ver quem está em corpo de dor? A pessoa que reclama o dia todo. A pessoa que sempre está insatisfeita. A pessoa que vive colocando a culpa no outro. Tem uma tríade aqui bem legal, podemos mostrar para as pessoas? Podemos, mas vamos fazer o seguinte, para deixar um gostinho, Tá, vamos chamar os comerciais ok. e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais desse assunto. Voltamos com o segundo bloco do Mind Self Podcast e estamos mergulhando aqui nesse mundo de desenvolvimento pessoal. E confesso que a gente está saindo todo mundo aqui, pessoal da produção, com a terapia em dia, porque está sendo transformador para todo mundo. Até aqui nos bastidores a gente já está se encontrando nos assuntos, já se entendendo melhor, né? Então, conta aqui pra gente que você estava contando sobre a tríade. Estamos muito ansiosos para saber essa parte. A tríade é o seguinte: toda vez que eu estou em uma dessas posições, ou nas três posições, eu estou em corpo de dor. Toda vez que eu estou no vitimismo, na tirania e no juiz, né, julgando tudo e a todos, eu estou em corpo de dor. Em vítima, todo mundo é culpado pelas mazelas e pela minha dor, principalmente os meus pais. Em juiz, eu estou julgando o tempo todo. Amo uma fofoca, amo ter razão, amo, meu Deus do céu, assim é que vai dar certo. E na tirania, eu preciso ter razão. As coisas precisam ser do meu jeito. Eu preciso estar no controle. Eu preciso mostrar o meu poder. Eu preciso, né? Inclusive com os meus dedos quentes, ir lá e dizer: muito legal, você postou a receita, mas cadê a receita? Tá lá. Só não está do jeito que ele gostaria. Então, toda vez que eu estou em uma dessas três posições, eu estou em corpo de dor. Ou vítima, ou no juiz, ou no tirano. Isso a gente consegue não só ver muitas pessoas assim, mas a gente consegue se identificar, né? Eu acho que em alguns momentos da nossa vida a gente fez isso sem perceber, não se percebendo que estava nesse momento, né? E eu digo assim, acho que até as pessoas que fazem coisas terríveis, elas dentro de si têm uma boa justificativa para aquilo, não entendendo que está naquele momento, né? Pode falar. Estou em corpo de dor também toda vez que eu não estou presente. Por exemplo, né? Chega 9 da noite, eu já tenho 40 e alguns anos. Então, eu acordo muito cedo. Eu estou às 9 da noite. Sim, inclusive 5 horas, 4 e Sim, pouquinho, para poder, gente. para poder treinar, cuidar de mim, porque Sim. corpo de dor não gosta que você cuide de você, tá? E daí o que que acontece? 9 da noite eu já tô desacelerando, estou cansada. E daí eu começo a atuar no quê? Na tirana. Eu começo, filha, tem que dormir. Filha, não sei o quê. Não sei o que, não sei o quê. Você não arrumou essas coisas. Aí ela dá risada. Ih, chegou o corpo de dor. Aí eu respiro fundo, filha, desculpa, mas ó, você entende? Aí a gente quer argumentar, olha, você Sim. entende? Daí eu falo, não, aí a gente dá risada, aí eu vou fazer o quê? Eu volto para a presença e vou lá e durmo, que não vai adiantar, eu estou em corpo de dor. Então, quando a gente tem essa consciência, tudo muda, Késia. É muito legal viver tendo consciência do seu corpo de dor, e inclusive quando o outro está em corpo de dor. Você não vai discutir com uma pessoa. Como é que você vai discutir com uma pessoa que está em corpo de dor? Ela não está te vendo. Sim. Ela E, simplesmente está vendo a dor dela. e como agir nesses casos? Porque eu penso assim, às vezes, se as duas pessoas estão cientes, tipo, por exemplo, tua filha falou, avisou e você falou, poxa, é verdade. E quando o outro não entende? Ou quando o outro vai levar isso como uma afronta, né? Tipo, como assim tô em corpo de dor? Não tô em corpo de dor, sabe? Tipo, acho que não vale a pena falar, vale a pena ter paciência, né?
Veja, corpo de dor gosta de dor. E corpo de dor só silencia com duas atitudes. Quando ele é reconhecido, quer dizer, está em corpo de dor. E o segundo item é amor. E o que que é amor? Amor é aceitação. Eu aceito que ela está em corpo de dor. Não vai adiantar. Não vai adiantar eu ficar aqui, né? Você não tá conversando com ela, você tá conversando com o corpo de dor dela, né? Exatamente! Você não está conversando com ela, você está conversando com o corpo de dor. Então, espero, respiro. A hora que a pessoa estiver um pouco melhor, aí a gente vai conversar, mesmo que seja no dia seguinte. Mas eu aceito, em amor, eu digo: olha, é o seguinte, a gente não está bem, eu vou ficar aqui, vou te ouvir, dou uma escuta ativa, porque não vai adiantar argumentar, dou uma escuta ativa, né? Sabe a diferença entre escuta ativa, Kézia, e uma escuta normal? Fale, conte pra gente. Vou fazer aqui rapidinho o exercício com você. Kézia, diga para mim brevemente o dia que mais marcou na sua vida. Tenta dizer para mim em um parágrafo. O parto da minha neném. E a sua neném, por que o parto da sua neném foi tão marcante? Porque me senti como se eu tivesse é, participando de algo divino. Foi um parto natural, então foi a melhor experiência da minha vida. E quando você fala divino, nossa, não, chegou a ser para mim algo que eu não consegui nem sentir. O que seria divino? Porque assim, como eu tive um parto normal e ele querendo ou não, às vezes a mãe fica um pouquinho com medo desse parto normal. Eu me preparei tanto para esse momento porque eu sabia que o meu corpo sabia o que fazer, sabia que a minha filha sabia o que fazer, mesmo ela sendo um recém-nascido de 0 dias. E eu entrei naquela dança, apesar da dor. E aquela dor só me fazia lembrar que estava mais perto de olhar os olhos dela. E isso é insano, se tornou tão normal a gente pensar, uma criança nasceu, mas não, é um ser humano que foi Uhum. formado dentro de outro ser humano e ele, tipo, teve o parto, né, que é o repartir-se em dois. Isso para mim foi divino e eu posso dizer que na minha vida participei de dois momentos, né, quando eu nasci, que Uhum. participei disso com a minha mãe, e quando ela nasceu. Repartir-se em dois. Nossa, acho que foi uma das coisas mais lindas que eu já escutei. Eu te escutei? Sim, isso foi uma escutativa. Isso foi uma escutativa. Escutativa, eu não trouxe. Você viu que eu não trouxe nada da minha fala, do meu mundo? Eu só repeti as suas palavras e queria entender um pouco mais. E ainda, fiz uma das técnicas mais poderosas. Você se sentiu escutada, ouvir? Sim, Sim? Uma das técnicas mais poderosas é a técnica do rapport. sim, Tudo que espelhamento. isso do espelhamento, tudo que você fazia, eu também fazia, estava concentrada nos seus olhos. Quem é que fez isso hoje em dia? Muito raro. E confesso que comecei a ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e Ah, parei na pois é. metade. Mas então essa é uma técnica escutativa, uma técnica muito poderosa para Sim, silenciar corpo de dor. Todas as pessoas querem ser vistas, amadas e desejadas. E em dor é tudo que elas estão pedindo para que você olhe, para que você a deseje e para que você a ame. Por isso que não adianta eu responder um hater. Várias vezes um hater foi lá e ativou meu corpo de dor. E eu também, corpo de dor, eu vou te responder, você vai ver só. Não adianta, a pessoa não está me vendo, está vendo um cenário de dor. Mas se eu esperar aquele momento e ela continuar me seguindo, e se um dia ela fizer um comentário e eu falei assim, olha que ideia legal, vou fazer um vídeo sobre isso. O corpo dela de dor se desmonta, porque era tudo que ela queria, ser vista, amada e desejada. Nem que eu, o que os haters fazem? Eles estão ali o tempo todo chamando a atenção. E quando você vai corresponde à mesma dor, a dor só aumenta. Então, quando eu entendo isso, eu ganho a liberdade. sim. E eu digo até, porque eu acho que para quem tá ouvindo, assim, ou para mim, algum tempo atrás, eu ia falar assim, poxa, muito legal na teoria. Só que eu tenho treinado isso, que nos meus estudos a gente fala sobre trocar de lar emocional, né? É, é possível. Porque eu já me vi em momentos que eu estava extremamente irritada, extremamente indignada com uma situação, extremamente nervosa, e eu falando assim, eu sei que eu estou naquele momento e eu posso.
me tornar grata. Posso, só que eu não consigo, é muito difícil, é muito forte. Eu falo, meu Deus, a minha vontade de chorar, a minha vontade de ficar com raiva é mais forte, parece que qualquer coisa. E um dos gatilhos que eu utilizo pra mim é: você já se imaginou sem o que você tem hoje? Aí daí eu me imagino sem, começa, me dá um desespero e eu falo, não. Daí eu me lembro de ser grata pelo que eu tenho hoje e eu consigo acalmar aquela sensação que eu acredito que seja o corpo de dor falando, né? Então é possível sim você conseguir trocar do lado emocional se você estiver ciente, né? De que tá naquele momento. Presença, né? Presença. A presença é o remédio para silenciar o corpo de dor. Se você reparar nas minhas redes sociais, eu fico repetindo várias vezes isso, fico repetindo vários termos, inclusive termos simples, porque, por exemplo, é possível mudar de lar emocional, né? Eu não quero desqualificar a técnica, mas Sim. isso é tão subjetivo. Qual o lar emocional? O que que é isso? As pessoas não sabem nem a diferença entre sentimentos e emoções. Então, sabe, Acaba romantizando demais e vai não é para o aplicado. caminho mais fácil. O problema é que, tá? Qual é o maior problema que as pessoas estão enfrentando ultimamente? Ninguém mais quer lidar com a dor. Só que a dor é o dispositivo lindo que a natureza te deu para que você possa se desenvolver e se tornar uma pessoa melhor. Nunca esqueço que um dia um consultorando virou para mim e disse assim: Dona Ana, que hora que a dor acaba? Pelo amor de Deus. Eu falei assim: meu filho, hora que você não estiver mais neste plano físico. Aí a dor vai acabar, mas você também não estará mais aqui. Porque dá uma sensação que a gente tá fazendo alguma coisa errado. Eu acho que, por exemplo, eu tô sentindo, tô em um momento difícil, eu tô em dor. É porque eu plantei isso de alguma forma, porque alguma coisa estou fazendo errado. E não. Então você trouxe uma coisa muito legal, porque daí tira esse peso das nossas costas, tipo, puxa, estou passando por esse momento de dor e é culpa minha. Eu sou autorresponsável, então é culpa minha. E daí acaba sendo pesado, né? Se a gente pensar dessa forma. E se a gente pensar da forma de que crescimento e que talvez seja para uma evolução e tá tudo bem e nunca vai ter um momento que não vai ter dor, tipo, sarei completamente e agora vou viver o resto da minha vida sem dor. Não existe, né? Minha filhinha enfrentou um problema dermatológico e que a pele dela coçava a noite toda por questões de tensão, né? O Uhum. corpo sempre conta uma história das nossas emoções, sempre. E ela precisava tomar uma decisão. E como ela não conseguia tomar essa decisão, o corpo dela começou a coçar demais e começava, durante a noite, ela não estava conseguindo dormir. E eu falei uma das noites, né? Filha, deixa a dor, chama ela, se renda a ela. Fica Olha, com ela, abraça, fala assim, não, Dor, agora vem, eu vou ficar exausta. Nós duas juntas vamos ficar acordadas. E eu fui passando a mão no corpo dela, fui passando a mão e ela chorando, 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 chorando. Mãe, você não vai acreditar. No outro dia, parou a coceira. como essa conversa que a gente tá tendo é necessária, como é As necessária. pessoas ficam reprimindo as suas emoções, não querem sentir dor, não querem se sentir fracassadas. Porque toda vez que eu me sinto fracassado, eu vou ser rejeitado pelas pessoas porque eu não serei suficiente. Mas olha só, você precisa ter mais compaixão com você. Chama essa dor, deixa, não, agora deixa, vem aqui que eu vou aprender com você. Eu não sei qual é o nome, não sei o que eu estou sentindo, não tem problema. Mas ao invés de reprimir, falar, não, vou deixar esse trem passar, vou cair no chão, vou despenhar, deixa. Quanto mais você permite que ela tenha espaço, que ela venha, que ela te ensine, melhor será o resultado e muito mais rápido você vai sair desse momento. Sempre falo, crise de pânico, se dê 15 minutos ali, ó, cuidando da respiração. Ali 15 minutos isso tende a passar. Então você é da ideia que realmente é, essas dores reprimidas podem causar doenças no corpo. Não sou nem da ideia, né? Eu e muitos pesquisadores, o mundo todo, principalmente a medicina oriental, toda vez que eu reprimo uma emoção, todas as emoções são manifestações energéticas e elas vão ficar impressas no nosso corpo. A neurociência, inclusive, vai chamar de holograma energético de Que consciência. legal. Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, sobre o que seria isso. Que bacana. Holograma energético de consciência, eu vou mostrar aqui para vocês. Digamos que aqui está a minha mãe.
E a Uhum. minha mãe já falou 3 vezes, milhões de vezes, que é para eu não deixar a escova com o cabelo em cima da pia. Eis que um dia ela chega muito brava, porque aconteceu algo na vida dela, e ela chega e fala assim: Meu Deus, por você de novo? Aquela voz, aquela situação faz com que o meu corpo inteiro trema. O que, que o teu cérebro faz? Ele tira um scanner, essa sensação faz com que ele entre em estado de alerta, ele tem a impressão que ele vai morrer. Ele tira um scanner daquela Que sensação loucura! corpórea por conta da energia e preste bem atenção. Ele faz o quê? Ele tira uma foto. Isso fica o quê? Como se fosse uma consciência. Preste bem atenção. Próxima vez, você tinha 7 anos de idade. Quando teu marido chegar, fala, pô, Kézia, de novo essa escova aqui cheia de cabelo. Quem é que vai surgir? A Késia de 7 anos de idade através de um holograma energético de consciência. E a Késia vai fazer o quê? Vai sentir no corpo exatamente a mesma sensação que aquela pequena. Isso acontece nas nossas relações íntimas. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: Meu Deus, mas eu tenho tal idade, eu estou agindo como uma criança. É o seu holograma energético de Meu Deus, consciência. eu estou me vendo aqui em várias situações da minha vida. E eu posso dizer assim que eu tenho uma crítica ao sistema de saúde atual, o SUS. Porque o que, que eu vejo muito? Eu sou farmacêutica de formação, não atuo na área, né? Mas trabalhei muitos anos em balcão de farmácia. E o que, que mais a gente vende lá é tarja preta, é Uhum. medicamento. E não só, medicamentos para hipertensão, diabetes e tal. E eu comecei a estudar um pouquinho em medicina germânica e eu comecei a entender isso, a entender que o corpo, ele fala e, enfim, tem as energias, enfim, essas questões, né? E eu percebi que o SUS, ele trata muito, ele não trata, não é preventivo. Na verdade, ele apaga incêndio, né? E hoje em dia as pessoas, a maioria das pessoas, elas tomam medicamento para depressão, por exemplo, mas elas não curam. Não, tipo, acabam não se curando da depressão. É como se fosse um tratamento contínuo, igual diabetes, igual pressão alta. É, inclusive, é uma crítica também, quando você prescreve medicamento para diabetes, para pressão alta, não que não deva tomar, mas qual que é a causa inicial? Acaba que a maioria da população ela não é vista com esse olhar, né? E eu não sei, os profissionais, eu não vejo assim, por exemplo, o meu pai tem pressão alta, e nenhum médico até então falou assim: então vamos consultar você com um psiquiatra, com um psicólogo, para entender a fundo. Vamos tomar medicamento, então, para tratar isso, por enquanto, mas para entender o porquê. Porque eu acho que o governo ia economizar milhões de reais tratando a raiz do que tratando pessoas, o câncer, pessoas que morrem de câncer, tratamentos, quimioterapias, medicamentos caríssimos, enfim. E hoje em dia, essa é uma crítica, assim, até consultei com o médico esses dias e questionei, e eles ficam em clínico geral, né? Eles ficam sem ter o que falar, porque já foi comprovado, né? Trabalhei também muitos anos em hospital e foi comprovado que o câncer, enfim, várias doenças é, são de fundo emocional enfim, é complicado essa parte, né? Nem todo mundo ter acesso a isso. Kézia, posso te provocar? Pode, por favor. Vocês perceberam que ela está em corpo de dor com o SUS? Sim, não, sim, sim. Fiquei indignada, eu fico indignada. Vamos silenciar o teu corpo de dor? A gente silencia o corpo de dor nesse sentido, fazendo a nossa parte, a gente prevenindo. Você tem uma filhinha, eu percebi, notável, uma garotinha de 10 meses. Você vai atuar através de uma prevenção, de um comportamento preventivo, e você já está com a sua ação já melhorando aí quantas gerações. Sim. Não que eu estou contribuindo para também que você não faça críticas, não é isso. É, sabe qual é o grande problema? Existem coisas além da gente, mas vamos focar naquilo que a gente pode fazer. Hoje, uma pessoa que entra comigo no setting terapêutico, ela recebe uma pré-anamnese com mais de 100 perguntas. Uhum. Hoje, uma moça me contou que ela tem síndrome dos ovários policísticos e sempre vivia em corpo de dor, com uma enxaqueca terrível toda semana. Essa moça vive querendo controlar tudo
E o que que aconteceu? Ela teve que reprimir a sua feminilidade, sempre sendo uma mulher extremamente autoritária para poder ser fiel à mãe dela. Então, o corpo, ele sempre conta uma história das suas emoções, mas o nosso sistema de saúde, ele veio de olhar e tratar o sintoma e não a Não, causa. causa. E aí, por isso que nós, os novos profissionais integrativos, né, e que estão colaborando para esse novo olhar, tem que partir a mudança através de De nós e nós. das nossas mudanças. E querendo ou não, então, a gente, né, pode dizer que a gente está contribuindo até nesse podcast para todo mundo que puder assistir, vai conseguir tomar consciência disso e mudar o nosso redor, né? Sim, com certeza. Fico muito feliz. A conversa tá muito, muito, muito boa. Vamos chamar os nossos comerciais aqui e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais sobre desenvolvimento emocional. Voltamos aqui para o último bloco desse programa que está sendo maravilhoso, de muito crescimento. E agora vamos falar sobre um assunto que tá bombando ali nas redes sociais dela e a gente consegue se identificar muito. Explica pra gente o que é esse apego. Fala um pouco sobre isso pra gente. Existem 4 tipos de apego: o apego seguro, o apego ansioso, o apego evitativo e o ambivalente. O que mais está pegando a galera? O ansioso e o evitativo. O ansioso, o apego ansioso é quando eu fico ativando a relação o tempo todo. Então, por exemplo, eu amo e só fico bem se o meu objeto de desejo está no meu campo de visão. Veja, você está vendo aqui o Rodolfo, Uhum. correto? Se eu coloco ele aqui, ele deixou de existir? Não, Não para o apegado ansioso. parou de existir, é um desespero. Parou de existir, a pessoa não me quer mais, meu Deus do céu, a pessoa não respondeu, então ela já quer terminar comigo. Ele entra Cria milhões de histórias na cabeça. vários cenários onde ele já será abandonado e porque ele, mais uma vez, errou. Então ele vai ficar ativando o tempo todo a relação. Olha, vamos fazer tal coisa? Olha, mas você não me respondeu, mas que horas você vai responder? Você disse que ia responder. E isso se torna sufocante. Para a pessoa também. E olha só, existe algo muito interessante. Tem muitas pessoas que vivem o apego ansioso e até um dia atrás se julgavam saudáveis. Agora, o apego evitativo, ele é aquele que fica desativando a relação, só que inconscientemente. Ele faz o quê? Ele demora a responder. Ele dá muito mais valor às suas atividades. Ele fica, ele, inclusive, como ele tem muito medo da rejeição, ele termina as relações antes de que terminem com ele. E ele passa um ar de indiferença, um ar dessa autossuficiência, né? Muitos ansiosos dizem que os evitativos são narcisistas, mas não é isso. Eles só não estão ultra disponíveis como os ansiosos estão. E isso vai gerando que, com o tempo, distanciamento e as pessoas adoecem. Principalmente quem está sofrendo, né, momentaneamente no apego ansioso. Por que eu digo isso? Porque elas podem sim, né, até ontem ter sido ou saudáveis ou evitativas e de repente entraram numa relação que a pessoa ativou nela o apego ansioso. Mas tem grau, todo mundo, digamos, todo mundo tem isso e tem até um grau é saudável, ou não? Não, é assim. Na maior parte da sua vida, Késia, você ativou desculpa. Na maior parte da sua vida, Késia, você operou em um tipo de apego. Provavelmente, por Uhum. exemplo, no ansioso ou no seguro. Ansioso e no seguro. Só que daí vem um namorado que começa assim, diz que gosta de você, mas você dá bom dia, ele dá bom dia, e depois ele some, aparece só tipo 9 da noite. Calma aí, o que está acontecendo, gente? O que ele fez nesse intervalo? Que entrou, inclusive, no WhatsApp, viu e não me respondeu mais. Então, essa pessoa que até então você se julgava saudável, de repente começa a te deixar ansiosa, tá? Já tem pessoas, não, que a vida toda foram evitativas, né? Então, inclusive nas amizades, elas já não respondiam, né? Os amigos nas mensagens, já não é aquela pessoa que convida para os rolês, é a pessoa que geralmente é convidada, é a pessoa que prefere muito mais, né? Ficar lendo, ficar fazendo as suas coisas. Então, na maior parte do tempo, ela já teve essa relação consigo mesmo, né? De evitar a intimidade. Porque para o evitativo,
A intimidade é um grande risco. Qual o risco que ele corre? Se machucar. De se machucar. Então as pessoas, os ansiosos acham que os evitativos, eles são frios, eles são calculistas, né? Que eles terminam, que eles não sofrem. Eles sofrem, a diferença é que eles não ficam reativando a relação. O ansioso, quando termina a relação, essa pessoa vai precisar de mim. Não, eu preciso ter uma última conversa. Pra quê? Acabou! Não vai mudar nada. Não vai né? mudar nada, né? Então, só que o que acontece? As pessoas não têm noção que estão operando nesses tipos de apego e elas ficam como cegos no tiroteio. Quando eu comecei a fazer conteúdo sobre isso deu o quê? Um alívio. Calma, eu não sou louco, isso existe, é só eu preciso me entender e adequar o meu modus E operandi. eu arrisco dizer que eu acho que todo mundo já passou por isso na vida, né? Um relacionamento, alguma coisa. Não Não tenha tem. dúvida, não tenha dúvida, né? Sim. A minha vida toda eu operei no apego evitativo e o canal de assinatura que hoje eu ajudo muitas pessoas surgiu depois que eu passei por uma relação e eu me vi no apego ansioso. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, quando a gente está no apego ansioso, tem um momento inclusive que a gente acha que vai morrer. A sensação é física, porque a gente entra num holograma Sim. energético de totalmente pueril, parece que a gente tem 14 anos de idade, sabe que a gente escutava aquelas músicas e a gente... Aham, palpitação, enfim. Exatamente, é uma sensação terrível, foi por isso que surgiu, e daí hoje ajuda muitas pessoas. Que legal. Então, assim, para trazer esperança aí para o pessoal, tem solução, tem como manejar isso de uma forma e sofrer menos. Nossa, sim, com certeza. Principalmente para quem está sofrendo com apego ansioso, né? E até mesmo aquela pessoa que vive sendo taxada pelo seu parceiro. Você é evitativo, você é indiferente, você é frio. Tem solução. Tem como a gente operar no saudável. Só que daí a gente vai precisar o quê? A gente vai precisar modelar um apego saudável. Uma pessoa que olha o relacionamento de forma saudável, ela tem um modus operandi. Ela é uma pessoa disponível, ela é uma pessoa que não interfere no processo do outro, ela só corresponde àquilo que é pedido e solicitado para ela, e ela encoraja o seu parceiro, a sua parceira, também quando é solicitado. Antes de qualquer coisa, ele respeita o espaço do outro e ele entende o mais importante, que o amor, ele é livre. Não, isso não é que é indiferença, não é que ele não é apegado, ele só entendeu que a maior manifestação de amor é eu ver o outro feliz, mesmo que não seja com ele. Que profundo, mas que difícil, né? Enfim, agora vamos de uma pergunta polêmica sobre esse mesmo assunto, que eu vi que trouxe ali uma polêmica no teu Instagram e eu acho que vai servir muito pro pessoal. Vamos falar sobre algo meio complicadinho, o sexo raro no casamento, que eu acho que é algo assim que tem muita gente que passa por isso, que é naquele caso, na maioria das vezes, é o homem, né, que se sente, eu procuro e ela nunca quer, e enfim, ele sempre se sente não desejado e a mulher se sente não compreendida. Uhum, Fale um pouquinho sobre isso, uhum. se tem a ver, o que a gente faz. Vamos lá. Esse cenário onde a mulher é mais solicitada pelo homem, né? E o sexo está ficando raro nas relações, isso não está acontecendo tanto apenas pelo público feminino. Os homens estão transando menos na relação, né? Eles estão procurando menos por 3 motivos. Primeiro, estresse, né? Uhum, Aumentou muito, né? Essa questão dele ter que dar conta, as coisas mudaram, né? O cenário econômico mudou. uhum. E o homem, quando ele se sente, inclusive financeiramente, né, de alguma forma desqualificado, o apetite sexual dele Sim. vai lá para o pé. A segunda questão, né? Há uma forma fácil de se resolver essa sensação que o sexo entrega, né? Da dopamina, da adrenalina, da sensação gostosa, através do quê? Das redes sociais. Então, Sim, e uhum, aumentou muito esse consumo, né? uhum. E o terceiro item é o seguinte: os homens
se a mulher cansa, o homem também cansa. Sim. Então, muitos homens chegam para mim no setting terapêutico queixosos de que, poxa, eles também querem se sentir desejados. Eles entendem que na arte da sedução, eles esse é o papel deles, né? Uhum. Mas que muitas vezes as suas parceiras, eles começam a não se sentir suficientes, porque eles ficam ali pedindo, 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 e muitas, né, vão com aquele ar, com aquela energia de que, ah, ok, vamos lá. Isso para eles acaba sendo, né, Tipo chato, e chato e, enfim. para usar outra palavra, broxante Sim, mesmo, né? E daí o que acontece? O sexo passa a ficar raro mesmo, né? Escasso na relação. entendi. Esse é assuntinho complicado. Explica pra gente o que que é essa limerência que você fala. Conta aí um pouquinho pra gente. A limerência é quando eu tenho uma pessoa com a qual eu sou obcecada, tão obcecada que eu vivo uma relação com essa pessoa, mas apenas na minha cabeça. E como é que eu alimento essa relação? Mensagens educadas, às vezes nós nos vemos, geralmente são relações que são relações à distância. Em algum momento eu vou ver essa pessoa, mas eu começo a me ver em uma relação íntima com essa pessoa. Inclusive, nessa obsessão, eu começo a ver quem é que a pessoa segue, o que, que a pessoa curtiu. E, inclusive, fico brava, né? Ou bravo, porque eu não estou tendo a mesma atenção das suas manifestações. Na limerência, existe essa obsessão e isso começa a gerar, inclusive, danos físicos. A pessoa começa a perder sono, apetite, né? Há uma alteração no apetite ou pode comer mais, dá problemas de pele e ela não consegue entender, vai no médico e ninguém consegue encontrar. Essa é a limerência, onde há uma relação obsessiva somente na mente de um e que é alimentado por pequenos fragmentos de boa convivência. E sabe qual é a pior parte da limerência? Pega uma galera muito inteligente, bem-sucedida, que se protege da relação íntima, porque quando ela existe só na minha cabeça, eu não sofro com a dor da rejeição que a intimidade do presencial pode ter. Que loucura, você pega bastante isso nos teus tratamentos. Não, você sabe que, olha, vou te dizer que eu fiquei surpresa, esse termo é pouco falado no Uhum. Brasil, e eu fui abordada, tá, em um jantar por uma mulher muito bem sucedida, que ela disse, você é psicóloga, né, sou? Você já ouviu falar sobre limerência? E eu não tinha ouvido falar sobre esse termo. Esse termo é muito usado nos Estados Unidos, ele é novo agora aqui Uhum. no Brasil, e ela falou assim: não sabe por quê? Eu vivi isso, eu não encontrava no Brasil realmente, e eu precisei buscar fora o momento difícil que eu estava vivendo. A gente estava falando, essa moça era uma alta executiva de uma multinacional. Gente, E- que loucura. Entende? Então, Uhum. inclusive, quando eu estou na limerência, não é difícil eu ser presa, né, uma vítima do catfishing, que são aquelas pessoas que se passam por alguns personagem para pegar essas pessoas carentes. Elas vivem uma relação virtual e daí o que acontece? É nesse momento, inclusive, que acontece o golpe. E por que não chega pra gente no setting terapêutico? Vergonha. Como que pode eu ter 300 mil na conta, ganhar 60 mil por mês, né? Mais até, né? E ser enganado dessa forma. Aí a pessoa guarda aquilo e não E daí o conta. que acontece, a gente não tem nem ferramenta para tentar ajudar, a gente nem sabe que isso está acontecendo. Então, por isso que eu passei a falar muito sobre isso, para poder Uhum, ajudar essas pessoas. E isso tem tratamento. E o uhum. tratamento está ficando cada vez mais rápido, porque a gente está entendendo cada vez mais rápido, né? E há uma diferença. A diferença entre limerência e amor platônico é que a É limerência. isso que eu ia até perguntar. Uhum. A limerência é uma obsessão que gera, inclusive, dano físico, mental, moral, social, atrapalha, né, o seu desenvolvimento. O amor platônico não, é uma admiração, né? Você continua vivendo a vida e pode ser que, né, lá quando você tiver, geralmente acontece muito na adolescência, né? E pode ser que passe tempão e você ainda lembre com carinho dessa pessoa. Essa é a diferença.
Que legal. E é um assunto que precisa ser falado, né? Para as pessoas Sim. conseguirem se abrir mais. Talvez não se abrir, elas não vão conseguir se abrir em público sobre esse assunto, mas buscar ajuda, né? Quem está passando, quem já passou, quem carrega, né, esse fardo de ter passado por uma situação assim. Sim, e procure ajuda imediatamente, porque a limerência pode chegar em um lugar onde a pessoa pode adoecer. E daí depois ela pode entrar, por exemplo, num quadro depressivo, e depois, para a gente aí sair de um quadro depressivo, é bem mais complexo. Sim. Ó, tem mais uma pergunta aqui que pode ser que seja meu corpo de dor falando. Mas assim, tem um assunto que você falou nas suas redes sociais que seria sobre o sono, Aham. a importância Uhum. de dormir bem, de dormir as horas, e que isso tem diz muito sobre o ciclo circadiano, Uhum. a sua saúde mental e todos os resultados que a gente tem na vida, né? É, e eu sei que tem muita mãe também que vai assistir a gente, e a gente tá num ritmo frenético, né? Por exemplo, no meu caso, eu acordo, a Mavi acorda me acorda às 5 da manhã, então, é, para mim, eu gostaria muito, meu cenário ideal, acordar antes, fazer ali meu exercício. Para mim é muito importante o café da manhã, para mim é aquele momento assim que eu consigo. E eu teria que acordar às 4, por exemplo. Ela vai, assim que ela vai dormir, eu vou fazer minhas atividades ali, várias coisas que eu tenho para fazer, acabo dormindo muito tarde. Tem algumas. Você acha que, assim, digamos, chegou lá no teu setting terapêutico, você precisa ajudar essa pessoa. Como lidar com esse momento? Entender que é só um momento, enfim, porque tem se visto muito burnout de mães, né? Uhum. Com bebês pequenos, que precisa levar ali a sua vida conjugal, ser mãe, empresa, casa, enfim, manejar tudo isso de uma forma, estar presente, não olhar para o passado, olhar para o futuro, enfim, é uma loucura. A cabeça da mãe, puerpério, enfim, é uma loucura, né? Eu acho que as mães de bebezinhos dessa nova geração estão assistindo muito TikTok, Instagram e se cobrando muito. E tá difícil ser mãe nessa época porque eles dizem tem que fazer isso com a criança, não tem que fazer isso, tem que deixar, não tem que deixar. Você fica. Minha filha tem 13 anos e quando há 13 anos atrás eu fui no pediatra chorando, porque ela não mamava, ela não gostava de leite. E ele me abraçou e ele falou bem assim: "Olha, hoje quem precisa de atendimento é você. Pare de escutar a sua mãe, pare de escutar, né, qualquer outra pessoa e pare de ver post na internet. Você sabe o que fazer." Eu comecei a tomar lá o remédio para o leite descer e comecei a dar complemento e fui tendo a leitura eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. A minha filha precisa me dizer como é que a vida tem que ser conduzida. O fluxo vai me dizer. Não é o Instagram me dizendo que eu tenho que treinar 4 da manhã antes do meu filho nascer, ou eu tenho que começar a treinar quando tiver 1 mês. Se você treinar quando seu filho fizer 1 ano, tá tudo bem. Quando tiver 3 anos, tá tudo bem. Se você ainda tiver 9 quilos acima, está tudo bem. Essa é a sua história e ela é perfeita. Quando você entender isso, você vai relaxar. E daí o que acontece? Sua rotina vai começar a Ser fazer mais leve. sentido. Exatamente. Claro que o sono é sempre prioridade. E a criança corresponde ao ritmo da casa. Uhum. Então, não adianta. Aí a gente não pode negociar. 9 da noite, as coisas precisam, as luzes precisam diminuir. O teu Uhum. coração precisa diminuir. A tua intenção é daqui a pouco eu vou dormir, respeitando a natureza. E a criança também vai seguir isso. O resto é história para boi dormir. A Sim. melhor história que tem diante de uma mãe é a sua rotina com o seu filho, que conta uma história única. Sim, e eu falo, querendo ou não, a gente acaba falando com bastante mães, né? Bastante amigas também. A gente se sente mais confortável quando a gente abraça isso de ser uma mãe mais intuitiva, né? E se entender no seu momento. E tá tudo bem, né? Uhum. Porque falam muito pra gente, passa rápido. E Uhum. às vezes a gente, nesse ritmo de querer ser muito produtivo, muita produtividade, emagrecer, tem todos esses casos da mãe, né? Bem
a gente se vê numa pressão, né? Então, obrigada, isso traz muita mais paz no coração das mães Uhum. e para não ficar nessa neura, né? Eu sempre falo, teu filho não vai para a faculdade com chupeta, então relax. Ele não vai tirar a chupeta com o tempo da tua amiga, mas também não vai andar ou não vai falar, e isso não vai fazer a sua história menos importante. O problema é que as pessoas não aceitam as suas histórias porque estão desconcentradas, olhando, né, para o que a vida pede. Sim. Ana, a É, conversa estava maravilhosa. A gente foi podia ficar mesmo. aqui 3 horas, 4 horas falando, porque é de Que, muito crescimento que mesmo. bom, fico feliz. E eu quero agradecer a tua presença aqui. Foi muito bom. A gente cresceu muito, muito, muito. Ah, eu que agradeço, né? Muito obrigada pelo carinho, né? De alguma forma, Kézia, se eu fui aí carinhosamente um pouquinho mais incisiva. E muito obrigada. Eu acho que precisa mesmo, né? Acho que todo mundo cresceu. E pode contar comigo sempre que precisar, tá bom? Ai, muito obrigada. Esse Imagina. foi mais um episódio do Mindself Podcast. Muito obrigada e fique de olho nos próximos, que sempre vai ser pautas muito interessantes. Tchau, tchau.